Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Que você tenha um dia muito abençoado hoje, em nome de Jesus. Vamos continuar a nossa devocional de 90 dias. Hoje, 18º dia da nossa leitura. Nós vamos ler Lucas capítulo 10 ao 12 e Provérbios número 9. Lucas 10 ao 12 tem bastante coisa, porque os capítulos eles são muito longos, e prepara o teu espírito aí que o Senhor vai falar. Prepara o espírito aí que você vai ser muito ministrado, muito abençoado. Nós vamos ser muito abençoados com a palavra de hoje. Amém? Se você tiver com a tua Bíblia aí, pega ela. Se você não puder hoje pegar, que você vai fazer alguma coisa, conseguir ouvir, ouça, medite na leitura. E ore depois, coloque em prática aquilo que nós lemos, que eu creio que grandes obras o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esse momento, essa manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor permitiu de nós termos nessa noite de sono, que o Senhor nos deu livramentos e permitiu nós acordarmos nessa manhã e termos aqui um encontro contigo, Pai, através da leitura da Tua Palavra, que a Sua voz possa saltar dentro do nosso espírito e nos ativar nessa manhã, Pai. Que o Senhor abençoe essa leitura de Lucas 10 ao 12 e Provérbios capítulo 9. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos lá? Lucas capítulo 10. Jesus envia 72 discípulos. Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de dois em dois adiante dele a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para essa casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Permanecei naquele domicílio. Comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade, e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. No entanto, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí por suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade que se nos pegou as sandálias, sacudimos contra vós outros. Apesar disso, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se as maravilhas que foram realizadas entre vós o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Contudo, no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, serás porventura elevada até o céu? Não serás derrubada até o Hades? Portanto, qualquer pessoa que vos der ouvidos, a mim está dando ouvidos, mas aquele que vos rejeitar estará rejeitando a mim mesmo. E quem rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, ele exclamou:
Ó Pai, Senhor do céu e da terra, louva a ti, pois ocultaste estas verdades dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, porque tu tiveste a alegria de proceder assim. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, nenhuma pessoa sabe quem é o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho desejar revelar. Então, mirando seus discípulos, declarou-lhes em particular: Bem-aventurados são os olhos de quem vê as revelações que vós vedes, pois vos asseguro que muitos profetas e reis almejaram ver o que estáis vendo, mas não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Versículo 25. Certa vez o advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu o interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: Mas quem que é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-a sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: Cuide deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: O que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: Vai, procede tudo da mesma maneira, procede tudo da maneira semelhante. Versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Capítulo 11. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Então, ele passou a ensiná-los. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. E acrescentou-lhe Jesus: Imagina que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: Não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar, por causa da insistência. Portanto, eu vos asseguro: pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra?
Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Versículo 14. De outra feita, Jesus expulsou um demônio que estava mudo. Assim que o demônio saiu, o homem falou e a multidão ficou maravilhada. Entretanto, alguns deles o censuraram. Ora, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. E outros ainda, apenas para prová-lo, pediam dele um sinal do céu. Mas conhecendo ele o que se lhe passava pela mente, afirmou-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Da mesma forma que uma casa dividida contra si mesmo ruirá. Ora, se assim também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como é possível que o seu reino subsista? Expresso-me dessa forma, pois dizeis que eu expulso o demônio por Beelzebul. Sendo assim, se eu expulso demônios por Beelzebul, por que eu expulso os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então com toda certeza é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataque e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Versículo 24. Quando o espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando refrigério, mas não encontrando, então ele cogita: voltarei para a casa de onde eu saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Entre mentes, enquanto Jesus comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. E ele, porém, afirmou: antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Enquanto as multidões convergiam em sua direção, Jesus passou a admoestar-lhe: esta é uma geração perversa. Pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo juntamente com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A população de Nínive se levantará no dia de juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Contudo, agora aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num local apropriado para que os que entram na casa possam ver o seu luminar. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, são os teus olhos a luz do corpo. Os teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Ao concluir essas palavras, um fariseu o convidou para comer em sua companhia. Jesus, aceitando, foi e reclinou-se junto à mesa conforme o costume. Entretanto, o fariseu, notando que Jesus não se lavara de acordo com a tradição cerimonial que antecede as refeições, ficou surpreso. Então o Senhor lhe declarou: vós, fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. Insensatos, aquele que criou o exterior não criou igualmente o interior? Portanto, dai ao necessitado do que está dentro do prato, e vereis que tudo vos será purificado. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, contudo, praticar essas virtudes sem deixar de proceder daquela forma. Ai de vós, fariseus, pois amais os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas que não são vistas, porque sobre as quais os homens andam sem o saber.
Versículo 45. Então um dos advogados da lei advertiu a Jesus: Mestre, quando dizes essas palavras, também nos ofendes a nós outros. Todavia ele afirmou: Ai de vós também, advogados da lei, porque sobrecarregais as pessoas com fardos que dificilmente pode carregar. No entanto, vós mesmos não levantai um só dedo para ajudá-las. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, sendo que foram os vossos próprios antepassados quem os assassinaram. Assim sois testemunhas, e aprovais com cumplicidade estas obras dos vossos antepassados, porquanto eles mataram os profetas e vós lhe edificais os túmulos. Por isso também Deus advertiu em sua sabedoria: Eu vos enviarei profetas e apóstolos, dos quais assassinarão alguns e aos outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o início do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Ai de vós, advogados da lei, porque vos apropriastes da chave do conhecimento, contudo vós mesmos não entrastes nem permitistes que entrassem aqueles que estavam prestes a entrar. Versículo 53. Enquanto Jesus se afastava dali, começaram os fariseus e os mestres da lei a criticá-lo com veemência, buscando confundi-lo acerca de muitos assuntos, tudo isso para tentar extrair de suas próprias palavras algum motivo para o acusarem formalmente. Capítulo 12. Os fiéis devem evitar a hipocrisia. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: Acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz. E o que sussurrastes ao pé do ouvido no interior dos quartos fechados será proclamado do alto das casas. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esses deveis temer. Não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados, não temais. Valeis muito mais do que os milhares pardais. Digo-vos mais, todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. No entanto, o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Quando vos levarem forçados às sinagogas e perante governantes e autoridades, não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder, nem tampouco quanto ao que tiverdes de falar. Porquanto naquele momento o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. E aconteceu que nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Porém Jesus lhe replicou: Homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui no acúmulo de bens que ela possa conseguir. E lhes propôs uma parábola: as terras de certo homem rico produziam com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come e beba e divirta-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, 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 esta mesma noite arrebatarei a sua alma, e a todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou:
Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que é a vez de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Versículo 23. Porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento e o corpo mais importante do que as roupas. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem possuem armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração de sua vida? Considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, porque vos preocupais com todas as outras? Olhai as flores do campo, elas não fiam nem tecem, eu todavia vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Ora, se Deus veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao fogo, muito mais dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos na fé. Não procurareis, pois, ansiosamente o que haveis de comer ou beber, não empenhareis o vosso coração nessas preocupações, porquanto o mundo pagão é que peleja por essas coisas, entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente o que as necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Versículo 32. Nada temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Vendei os vossos bens e ajudai os que não têm recursos. Fazei para vós outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo. Tesouro acumulado nos céus que jamais se acaba, onde ladrão algum se aproxime e nenhuma traça poderá corroer. Por isso, onde estiverem os vossos bens mais preciosos, certamente aí também estará o vosso coração. Estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos servos quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, enquanto vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza eu vos asseguro que ele se vestirá para os servir e fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Compreendei, entretanto, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos o esperais. Então Pedro indagou: Senhor, estás propondo esta parábola para nós ou para todas as pessoas? Ao que o Senhor lhe asseverou: quem é, portanto, o administrador fiel que age com bom senso, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para ministrar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Asseguro-vos que ele o encarregará de todos os seus bens. Todavia, imaginai que esse servo pense consigo assim: meu senhor tarda demais a voltar. E aí por isso ele começa a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glutonaria e à embriaguez. Entretanto, o senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera e num momento totalmente imprevisível punirá com todo o rigor e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja nem age para agradá-lo será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será requerido. Eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse em chamas. Tenho, porém, que passar por um batismo, e muito me angustio até que ele se consuma. Pensai que eu vim para trazer paz à terra? Não, eu vou asseguro, ao contrário, eu vim trazer a separação. De agora em diante haverá 5 em uma família, todos divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão um litígio, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra.
Então admoestava ele a multidão, quando vede surgir uma nuvem da direção do pôr do sol, logo dizeis que é sinal de chuva, e de fato assim ocorre. Também quando sentis soprar o vento sul, proclamais, haverá calor, e acontece como você previu. Hipócritas, hipócritas, sabeis muito bem interpretar os sinais da terra e do céu, como não conseguis discernir os sinais do tempo presente? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando um de vós estiver caminhando com seu adversário em direção ao magistrado, fazei tudo o que estiver ao vosso alcance para se reconciliar com ele. Isso para que ele não vos conduza ao juiz, e o juiz vos entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça vos jogue no cárcere. E eu vos asseguro que não saireis da prisão enquanto não pagardes o último centavo devido. Essa aqui é a leitura do Novo Testamento, terminando hoje em Lucas capítulo 12. Nós vamos ler agora, para finalizar a leitura de hoje, Provérbios capítulo 9, que fala sobre o grande convite da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas, charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. Já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: vinde todos vós, ó incautos, aos insensatos e desajuizados conclama: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. Versículo 7. O que censura o zombador traz afronta sobre si, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto não admoestes o escarnecedor para que não te aborreça, repreende o sábio e ele te amará. Orienta a pessoa que tem sabedoria, ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Porquanto, por meu intermédio, os teus dias serão multiplicados e o tempo da tua vida será prolongada. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás, e as consequências da tua própria escolha. O convite da insensatez, a louca. A insensatez é mulher sensual, exibicionista e ignorante. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, propagandeia sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Vinde todos vós, aos incautos, e aos que não têm bom senso ela convida. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Que seriedade a palavra. Mais uma vez, pode ver, né, como a palavra ela nos corta para correção, para intimidade, para busca, né, do conhecimento do reino dos céus. E que essa palavra possa ministrar as nossas vidas nesse dia. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente com a leitura da palavra de hoje. Daqui a pouquinho o devocional, manhã e noite, dia a dia, com Charles Spurgeon, também texto bíblico e uma reflexão. E que nós possamos ter um dia totalmente abençoados, e voltamos à noite com a nossa devocional noturna, manhã e noite, dia a dia, com Spurgeon também. Amém? Deus te abençoe grandemente. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por essa leitura. E que o Senhor possa santificar essa palavra em nós, e que nós possamos vivê-la, Pai, nesse dia, e darmos testemunhos da sua glória e sua presença e manifestação do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe grandemente o seu dia. Beijo.